Boa tarde a todos, a todas. A gente inicia, então, essa mesa redonda com muita alegria, com muita honra. A mesa tem o nome de Da Guerra dos Mundos a uma nova ecologia dos afetos entre mundos. A mesa já veio com esse nome quando eu fui convidada a participar. É um nome que expressa também um desejo de encontro, né? Um desejo de criação de mundos entre os pensamentos ocidentais, entre os pensamentos indígenas, na possibilidade de criação de mundos outros possíveis na relação entre esses diversos mundos. Então, agradeço muito ao Almires Martins por terem aceitado esse convite, a Débora, a Ailton Krenak. Obrigada. Eu vou fazer uma pequena apresentação de cada um dos convidados, depois a gente inicia. Eu queria também colocar a alegria que é poder fazer uma mesa como essa, com dois pensadores indígenas, uma filósofa. Nesse momento, nessa semana que a gente, aqui na Universidade de Campinas, estamos comemorando a aprovação do projeto de cotas para negros e indígenas na universidade. Em 2019, nós teremos um vestibular indígena. Então, essa mesa tem esse título, né, que é um desejo de uma nova ecologia dos afetos entre mundos, e a gente realmente espera que, nos próximos anos, a gente possa ter mais estudantes, pós-graduandos, professores, pensadores indígenas também na plateia. Então, essa mesa ela vem também com essa vontade de pensar mais juntos e criar mundos coletivamente, uma nova terra. Bom, a professora Débora Danovski vem do Rio de Janeiro, é professora de filosofia na Universidade, na PUC do Rio de Janeiro, e tem os seus estudos com ênfase na filosofia moderna e atua com o tema do pensamento ecológico. O professor doutor Almires Martins Machado é indígena Guarani de Dourados, Mato Grosso, se graduou em Direito, é mestre em Direitos Humanos e doutor em Antropologia pela Universidade Federal do Pará, e foi o primeiro doutor em Antropologia dessa universidade, e atuou também como professor substituto na Universidade Federal de Grande Dourados, em 2016. Ailton Krenak é nascido no Vale do Rio Doce, Minas Gerais, uma das principais lideranças indígenas do Brasil, escritor, pensador, ambientalista, se graduou em jornalismo e recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora o ano passado, onde ele atua também em cursos de formação sobre história e cultura indígena e artes e ofícios dos saberes tradicionais. São coisas que eu encontrei sobre vocês, certamente é muito mais que isso. E queria mesmo abrir essa mesa saudando essa possibilidade de conversa entre mundos. Nós decidimos aqui, juntos, que Débora vai iniciar, depois Almires, não, depois Ailton e Almires. Oi. Bom, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de participar desse evento. Primeiramente, agradecer ao Sebastião, que foi quem primeiro me convidou, a Suzana e todo mundo que está organizando. Queria parabenizá-los, porque eu sei o que significa fazer um evento desse tipo. E queria, sobretudo, falar que é uma honra indescritível estar aqui sentada entre o Ailton e o Almir. Enfim, vou começar logo para deixar mais tempo para eles falarem. Bom, o texto que eu vou apresentar aqui se resume a pequenas reflexões inacabadas em torno de alguns afetos desencadeados por um certo fim de mundo. Eu não creio que seja casual o fato de que o meu texto parece a mim mesma inacabado. É uma boa desculpa, mas, enfim, é verdade. Eu diria que um dos primeiros efeitos do antropoceno, à parte, evidentemente, os efeitos climáticos extremos que já começaram a se desenrolar, na cultura ocidental, ou antes na academia, que ninguém sabe realmente o que fazer, o que pensar, por onde andar, o que comer,
como reocupar os espaços, como fazer política. Não sabemos mais sequer o que é a política. E os que sabem alguma dessas coisas, ou todas, com raras exceções, eu diria que há uma grande probabilidade de eles estarem no caminho errado. De repente, todos os nossos conceitos parecem ter entrado numa zona problemática. Tornam-se eles mesmos problemas. Sujeito, objeto, natureza, matéria, nós, humano, animal, antropocentrismo, antropomorfismo, terra, mundo, fim, catástrofe, justiça, universal, universidade, escola, escola da terra, escola da floresta. O melhor que podemos fazer nesse momento, à parte as práticas experimentais, que são talvez o que mais importa, é tentar colocar questões, tentar imaginar conceitualmente, mas sempre sabendo que é preciso aprender tudo de novo, com a terra, com aqueles que aprendem com a terra, da terra e para a terra. Encontramos-nos hoje todos numa situação inteiramente inusitada em termos do equilíbrio biogeofísico do planeta, inusitada não apenas para a civilização moderna, mas para a civilização de um modo geral, e mesmo em relação à história da espécie Homo sapiens e de muitos outros viventes que compartilham conosco a biosfera atual do nosso planeta. Para dar uma ideia da magnitude das transformações em curso, elas são comparáveis àquelas produzidas pela passagem entre as eras glaciais, mas num intervalo de tempo muito mais curto. Vão ser necessários, provavelmente, muitos milhares de anos para que o dióxido de carbono que lançamos na atmosfera e nos oceanos volte a se estabilizar como antes, isto é, como antes da Revolução Industrial no final do século XVIII e, sobretudo, como antes da grande aceleração do pós-guerra, em meados do século XX. Enquanto isso, os mares vão se acidificando, partes imensas do Ártico, da Antártida e da Antártica e da Groenlândia se desestabilizam de maneira provavelmente irreversível. O nível dos oceanos sobe cada vez mais rapidamente. Estamos causando a 6ª grande extinção em massa da história da Terra. Alguns cientistas dizem que o planeta entrou numa rota definitivamente divergente em relação ao Holoceno. Outros sugerem que estamos entrando não só numa nova época, o Antropoceno, mas numa nova era geológica, a era antropozoica. Essa é a razão de eu ter dito que o que temos diante de nós é totalmente inusitado, desconhecido. Muito depois do capitalismo industrial global, esse nosso grande inimigo, acabar, os que permanecerem ou os que vierem depois de nós terão que conviver com um mundo empobrecido ecológica e ontologicamente, muito diferente do mundo que hoje chamamos de nosso mundo, nossa casa, Gaia, Terra, Nova Terra, mundo floresta, mundo água, etc., etc. Mas viver no Antropoceno não é apenas compreender a escala das transformações em curso. É, sobretudo, aprender que essa diversidade de nominações do mundo se referem a séries divergentes que, entretanto, se encontram em um meio de campo, uma terra do meio, um middle ground. Como exprimiu muito bem Patrice Maniglier no texto How Many Earths? Quantas Terras? A virada geológica na antropologia, The Geological Turn in Anthropology, abre aspas, esse novo ator que podemos chamar a Terra é ao mesmo tempo único, porque não há planeta B, como dizem com razão os ativistas, mas também não unificado. A unicidade ou singularidade da Terra se dá de modo divergente em cada localidade, e uma localidade poderá ser definida precisamente como um modo divergente de construção da própria globalidade. Todos esses mundos, fecha aspas, todos esses mundos se comunicam uns com os outros em um mesmo mundo, mas nenhum deles pode ser considerado a origem das variações e nem há um outro mundo fora de todos eles para onde pudéssemos fugir. É verdade que, diante desse cenário, não são poucos os que buscam e encontram conforto no pensamento de que algum tipo de salvação é possível. Todo mundo conhece a fórmula salve-se quem puder. E lembremos do belo título do filme do Jean-Luc Godard, Sauve qui peut la vie, salve-se quem puder, a vida.
Podemos dizer que uma variação dessa fórmula é o mantra secreto que mantém os grandes poluidores e devastadores do nosso planeta em plena atividade no seu business as usual, certos de que seus privilégios econômicos cada vez maiores serão suficientes para que permaneçam seguros em seus bunkers, por maior que seja a crise que venha a atingir os outros 99%. E pode ser que eles estejam certos, ao menos durante um tempo. Mas o mundo que nos espera é cheio de surpresas para eles também. Uma outra modalidade da ideia de salvação muito conspícua nos dias atuais é a crença na ciência, com C maiúsculo e no singular. Na ciência e nas inovações e soluções tecnológicas, traduzida, por exemplo, na confiança cega de que a situação vai se resolver, a tecnologia vai nos salvar, ainda vão inventar uma técnica para tirar o dióxido de carbono da atmosfera e evitar o pior, ou para transformar a água do mar em água potável a baixo custo, ou que podemos levar a nossa vida normalmente porque vamos conseguir fazer a tal da transição para a economia verde a tempo. Ou vamos em breve inventar a fusão a frio, ou ainda, em casos extremos, que daqui a pouco estaremos em condições de colonizar Marte. Pensemos nesse filme, a meu ver, abominável, que é O Marciano, infelizmente dirigido pelo mesmo que fez o primeiro Blade Runner, Ridley Scott, em 2015, esse novo. Mas é curioso perceber que essa confiança convive e contrasta, por um lado, com uma sensação de pânico generalizado, um pânico frio que acompanha a deterioração da qualidade de vida nas sociedades modernas e, sobretudo, a consciência de que pode ser que dessa vez as coisas não tenham um conserto. Por outro lado, ela convive e contrasta paradoxalmente com uma indiferença ou mesmo uma descrença muito forte nessa mesma ciência, manifesta nos discursos ou atitudes negacionistas, presentes, aliás, em todos ou quase todos os cantos do espectro político, da direita à esquerda. O negacionismo, e eu noto que esse nome não é fruto de um desleixo no emprego das palavras, nem de exagero, ao contrário, ele tem o objetivo explícito de estabelecer uma relação de parentesco com o negacionismo quanto à existência dos campos de extermínio na Alemanha nazista e em alguns outros países. O negacionismo tem muitas faces, na verdade, das mais inocentes, tipo, não aguento pensar nesse tipo de coisas, isso não, né? Isso também não posso pensar, até as mais criminosas, que é o caso das grandes indústrias de combustíveis fósseis, que há muitas décadas sabem o tamanho dos males que estão causando, mas investem incalculáveis somas de dinheiro em campanhas de desinformação. Nesses casos e em vários outros casos, junto à crença na salvação, podemos perceber uma descrença pelos sujeitos e comunidades em questão na sua capacidade de lidar com a situação que os preocupa e que os afeta negativamente, ou, se quisermos, uma desconexão entre sua qualidade de agentes e suas ações. Spinoza talvez dissesse uma separação entre o corpo e aquilo que esse corpo pode. Aliás, essa desconexão não se limita a uma condição subjetiva de origem psicológica e individual, consciente ou inconsciente, mas nos tem sido antes imposta como peça fundamental de sustentação da economia capitalista industrial baseada no consumo. Separar-nos daquilo que podemos, tirar de nós os instrumentos para cuidarmos de nossas próprias vidas, sem precisar delegá-las sempre ao Estado, para construirmos nossas casas, cultivarmos nossos alimentos, formarmos comunidades, estabelecermos alianças com indivíduos e povos os mais diversos, humanos e extra-humanos, cultivarmos o espaço comum, levar tempo, demorar, inventar e experimentar tecnologias simples, tecnologias com T minúsculo, ou geobricolagem, como disse o Eduardo Viveiros de Castro, que não dependam do hiperinvestimento que sempre tem por trás de si políticas de Estado cada vez mais militarizadas, a serviço de grandes empresas cada vez maiores, ancorados na ciência de ponta. Em segundo lugar, a esperança de salvação, seja a minha individual, ou a da minha família, dos meus amigos, ou do meu grupo seleto, mas também a da nossa civilização, supõe quase sempre a vontade e muitas vezes a prática de exclusão e sacrifício de outras cosmologias e ontologias, outras existências, para que o nosso modo de existência seja preservado.
Mas esse custo real da salvação, os seus sacrificados, dificilmente transparece, já que ela costuma ser delegada a uma instância transcendente, alguém que vai nos salvar, e se referir ao futuro, reificado como aquilo que realizará o sonho da substituição de um estado de coisas ruim ou péssimo por um reino ótimo ou perfeito. Mesmo quando significa o desejo de conservar a melhor parte daquilo que já se tem como civilização, a salvação como resgate, ela supõe o reconhecimento de uma piora ou deterioração significativa do mundo presente, uma perda de mundo, o apocalipse, e o advento de um outro mundo melhor, seja ele terreno ou extraterreno. Acontece que o apocalipse que nos espera é, como disse o filósofo Gunther Anders, na época da Guerra Fria, um apocalipse sem reino. Afinal, não é isso que significa a irreversibilidade das mudanças climáticas? Creio que sim, mas nem mesmo o apocalipse sem reino, entretanto, exceto se imaginava, justamente como imaginava Gunther Anders, como um inverno nuclear, porque ele estava pensando na guerra nuclear total, né? Um inverno nuclear que acabaria com toda a vida na Terra e com a própria história. Nem mesmo o apocalipse sem reino impede que reste um mundo, que restem mundos, que serão sempre os mundos de alguém, sujeitos, povos. É certo que tudo sempre pode piorar ao infinito, como atesta a pirâmide sem base imaginada pelo filósofo do otimismo Leibniz. Mas Leibniz também sabia que há fins dentro de fins, porque há mundos dentro de mundos. No fundo, para nós hoje aqui, isso significa que nenhum mundo é um reino e que nenhum apocalipse é um fim absoluto. É isso que significa também a frase que podia ser vista no muro da Universidade de Nanterre, em Paris, durante as manifestações de 2016 contra a lei do trabalho. Um outro fim de mundo é possível. Foi justamente para não trair a vida desses que no passado, no presente e no futuro traçam linhas de fuga e encontram saídas onde não há salvação nem transcendência possível, aqueles que se reúnem e se reunirão em povos sempre menores, talvez os terranos de Latour, os guerreiros do clima, os indígenas, as mulheres curdas, os agricultores experimentadores do semiárido brasileiro, os animais das fazendas fábricas, dos zoológicos, as ervas daninhas que crescem em meio a lavouras geneticamente modificadas, quem sabe as pedras. Talvez esses que creem na Terra, que creem em mundos dentro de mundos ou sob os mundos que vêm, mundos sob os fins que vêm, que resistem e resistirão à catástrofe, a cada catástrofe. E também aqueles que serão obrigados a deixar seus lugares, os refugiados político-climáticos, e de algum modo se tornarão outra coisa, aqueles, talvez, que Gilles Deleuze chamou de os povos por vir. Foi pensando neles que achei que valeria a pena, depois de ter escrito um livro com o Eduardo Viveiros de Castro sobre as imaginações do fim do mundo, fartamente baseado em obras de ficção, A Mundo por Vir, recorrer aqui, brevissimamente, a mais 2 livros e 2 filmes de ficção científica para insistir um pouco mais no caráter acontecimental e virtual contido no fato do antropoceno no qual estamos hoje todos mergulhados. Essas histórias talvez nos ajudem a pensar e imaginar o que hoje nos parece inimaginável, incompreensível e mesmo impensável. No final, eu vou tentar fazer algumas considerações gerais. O primeiro eu chamei de incompatibilidade e espectralidade. O clássico Crônicas Marcianas, The Martian Chronicles, livro de Ray Bradbury, publicado em 1950, é uma composição de episódios ordenados cronologicamente de 1999 a 2026 e ligados pela operação de uma incessante alteração de ida e vinda, de deslocamento entre a Terra e Marte, entre os pontos de vista dos habitantes da Terra e de Marte. Juntamente com esse primeiro deslocamento espacial, um outro deslocamento se produz no tempo, de tal modo que somos incessantemente transportados entre esses 2 mundos, 2 temporalidades, 2 materialidades, pois a materialidade marciana tem um forte componente espectral, assim como entre 2 experiências incompatíveis de morte e de extinção. Aos poucos, o planeta vermelho, suas cidades, geografia, clima,
os corpos dos seus indígenas, suas tecnologias, arte, em suma, sua bela, estranha, delicada e frágil paisagem marciana, vai sendo invadida, suja, devastada e morta pelos terráqueos, que são os humanos com H maiúsculo, que ali replicam os mesmos crimes e destruições que impunham à sua própria gente e seu planeta natal. Mas os marcianos resistem de diversas formas e continuam vivendo em suas cidades espectrais, enquanto os invasores acabam assistindo de longe à destruição do seu planeta de origem. Além disso, como dissemos, o que é experimentado como passado e futuro em cada um desses dois mundos, a Terra e Marte, muda continuamente, junto com os pontos de vista, no sentido de que ninguém, de um lado ou de outro, sabe muito bem se está diante de uma realidade passada, alucinações, memórias, presente, ruínas do passado, vistas pelos humanos como a única realidade marciana, ou por vir, sonhos e projetos materializados. Mas a passagem para a qual eu queria chamar a atenção encontra-se num capítulo intitulado Encontros Noturnos, em que um marciano e um terráqueo se encontram, dizem seus nomes, trocam algumas frases por telepatia. Mas quando o terráqueo tenta oferecer uma xícara de café ao marciano, ambos se dão conta de que não conseguem tocar um no outro, não conseguem tocar os objetos que cada um traz consigo. Suas mãos e corpos se entreatravessam e cada qual pode enxergar as estrelas através do corpo do outro. E enquanto a paisagem que o terráqueo observa é a de um planeta invadido, os canais secos, as ruas cobertas de poeira e detritos, os marcianos todos mortos, suas cidades arrasadas, à sua frente, o próprio marciano vê muito distintamente as belas e frágeis cidades do seu planeta, ainda brilhantes e pululando de gente, as mulheres que passam, os canais cheios de vinho de lavanda. O terráqueo diz: mas as ruínas são a prova de que eu represento o futuro. Eu estou vivo e vocês estão mortos. Ao que o marciano replica: só vejo uma explicação, vocês são uma visão do passado. Assim como seus corpos e seus mundos, também suas razões, as razões suficientes das duas séries divergentes, do marciano e do terráqueo, parecem atestar uma incompreensão e uma incompatibilidade quase totais. Os marcianos vivem num mundo muito mais estranho, alheio do que pensavam os terráqueos. Mas o livro inteiro de Bradbury, do primeiro ao último capítulo, encena o encontro dos divergentes enquanto divergentes. O segundo caso eu chamei de devir imperceptível ou contra-efetuação. E o livro que eu tenho em mente é o Incrível Homem que Encolheu, ou O Homem que Encolheu, que na verdade é um filme de 1957, dirigido por Jack Arnold, baseado num roteiro de Richard Matheson, cujo romance se chama O Homem que Encolheu. Um homem acidentalmente exposto a uma nuvem radiativa começa lentamente a encolher, cada vez mais, sendo gradativamente obrigado a adentrar e a viver em sucessivos mundos antes inacessíveis às dimensões originais de seu corpo e às capacidades de sua percepção. Com um epílogo tardiano, em que o subatômico reencontra as estrelas, bom, já dei o spoiler, mas tudo bem, em que o subatômico reencontra as estrelas, o personagem principal estabelece relações cada vez mais inesperadas contra a natureza com outros seres, como o gato, primeiro, depois a aranha. Essas relações são inicialmente de contraposição e de combate, luta mesmo. Mas o encolhimento exponencial vai trazendo a atualização de virtualidades corporais não humanas, antes imperceptíveis, desconhecidas por ele mesmo. As diferenças vão diferindo, ao mesmo tempo em que ele vai se tornando ele próprio cada vez mais imperceptível aos olhos dos demais humanos e acedendo a afetos e pontos de vista mais ínfimos. E enquanto seu corpo não pode senão se submeter à efetuação do encolhimento, efeito inescapável, irreversível e devastador da radiação, ele acede ao que se poderia chamar, com Zurabishvili, no seu dicionário de Deleuze, uma ética da contra-efetuação ou do devir imperceptível, que traz ao primeiro plano a parte acontecimental inefetuável de qualquer efetuação. 3. A destruição ou a resistência.
Tem em vista aqui o filme Bestas, traduzido literalmente, Beasts of the Southern Wild, Bestas do Sul Selvagem, que aqui virou a Indomável Sonhadora, em português. Inspirado na realidade de comunidades pesqueiras Bayou do delta do rio Mississippi, na Louisiana, ameaçadas pela erosão, furacões e pela elevação do nível do mar, esse filme de ficção é uma das melhores representações do que poderia ser aquilo que Bruno Latour chamou de guerra de terranos entre terranos e humanos, ou melhor ainda, da resistência dos terranos ao projeto humano modernizador. Para eles, o fim do mundo, é uma fala do filme, o fim do mundo já aconteceu, como diz a pequena personagem principal, Hush Puppy. Vivendo com poucos recursos materiais, no terreno alagadiço que chamam a banheira, separados do mundo moderno, o lado seco, por um dique que impede que este último lado seco alague, ao mesmo tempo que apressa o alagamento e a salinização da terra que resta do primeiro, os terranos, que nesse caso talvez fossem melhor apelidados o povo da lama ou o povo do alagado, com sua baixa tecnologia, sua mitologia própria e seus hábitos corporais animalescos, recusam ser absorvidos e reduzidos pela frente de modernização, abrindo mão até mesmo de suas amenidades e dispositivos mais tentadores, como hospitais e outros sistemas de saúde, preferindo bem viver e bem morrer a viver mais e melhor. Quarto e último caso, a saída, o deserto, a segunda origem. O romance Parábola do Semeador, Parable of the Sower, de Octavia Butler, está entre aquelas ficções distópicas mais desoladoras, na minha opinião, que se encontram na literatura atual, pelo retrato absolutamente sombrio que faz de uma sociedade em colapso climático, econômico e social, mas, sobretudo, pela proximidade desse retrato com a realidade de muitas das nossas cidades atuais. Filha de um pastor batista e vivendo com a sua família nas ruínas de uma das comunidades muradas que restaram na periferia de Los Angeles, a jovem Olamina, dotada de uma capacidade empática que a faz sentir em seu próprio corpo a dor alheia, redige um evangelho próprio que ela chama de Sementes da Vida, os livros dos vivos, Earthseed, The Books of the Living. Quando sua própria casa é atingida pela violência que toma conta da cidade, talvez do mundo, e seus parentes são mortos, ela resolve abrir mão da precária segurança dos muros e ir embora, sair, numa peregrinação que parece cada vez mais sem perspectivas. Nada, entretanto, a impede de seguir adiante, reunindo em torno de si uma comunidade nômade, um povo que ela acredita capaz de replantar as sementes de um mundo. Alguns pontos apenas para terminar. Primeiro, a alternativa, de um lado, voltando ao início do texto, a alternativa ao negacionismo, de um lado, sob suas formas mais diversas, e, de outro lado, as várias modalidades da ideia de salvação, passa, antes de tudo, pela permanência no presente, não como condenação a um destino, em relação ao qual salvar o futuro seria, de fato, o único remédio, mas como esse plano de imanência de que fala Deleuze, plano do acontecimento, de onde podem emergir povo e mundo. 2. O presente que nos concerne não é simplesmente um estado de coisas, mas sempre o que está vindo, o que vem, o devir, que vai nos dois sentidos ao mesmo tempo. Tem um caso que eu gosto de contar, enfim, fico meio constrangida de contar diante de vocês dois, mas na cúpula do clima de 2012, no Rio de Janeiro, teve uma grande manifestação de 40 mil pessoas. Esse é o evento paralelo à cúpula oficial do clima, a COP. Estava todo mundo andando numa direção e, de repente, começou uma corrida de toras de alguns caiapó que estavam participando da manifestação, só que eles começaram a correr ao contrário, né? Na direção contrária, e todo mundo ficou ali, ninguém sabia o que fazer no meio, e todo mundo começou a seguir a corrida de toras do lado contrário da manifestação, que já era uma manifestação, e lado contrário do evento oficial. Como no romance de Bradbury, aquilo que se efetua num plano e não pode ser desfeito
é contra-efetuado no plano mítico, ritual, do pensamento e do sentido. Eu cito o Arun Saldanha, num livro chamado Space After Deleuze, de 2017. O povo é uma potencialidade da própria população, na medida em que esta última é uma multiplicidade heterogênea que produz devires minoritários, como os que se expressam na arte e na filosofia. O porvir é o que já está vindo, não o que é eternamente adiado, como no messianismo. Terceiro ponto. É verdade que, num certo sentido, não há saída. Assim, o capitalismo, por exemplo, pode sempre absorver, engolir as resistências, transformá-las em tecnologias de assujeitamento, exclusão, reterritorialização. O mesmo ocorre com o antropoceno. Muitas das transformações em curso já são irreversíveis. E tudo parece conspirar para a entropia, a homogeneização, a perda do mundo. Mas a perda do mundo não precisa nos impedir de crer no mundo. Não no mundo que virá no futuro, mas naquele que está sempre vindo e nunca termina de vir. É um pouco como a distinção, eu estou aqui me servindo muito, como vocês estão vendo, do Deleuze, eu acho que eu estou no lugar certo para fazer isso. É um pouco como essa distinção que o Deleuze faz entre o devir revolucionário e o futuro da revolução. O fracasso da revolução não anula o devir revolucionário, diz Deleuze. É então que tudo precisa recomeçar com outros materiais, de outra maneira, por outros caminhos, e a cada vez será diferente. Aliás, nenhum caminho, assim como nenhuma distinção conceitual, deve prosseguir até o fim. É preciso parar antes que tudo desmorone, pois há sempre algo que acontece, tanto conceitualmente quanto empiricamente, num momento qualquer, e que torna necessário um desvio e um recomeço. Nada jamais funciona perfeitamente neste mundo terreno. Isso quer dizer justamente que este é um mundo vivo. Finalmente, eu termino como eu havia pensado começar esse texto. Todo pensamento ou imaginação de um fim não absoluto do mundo requer, além do pensamento mítico inverso de um começo empírico ou transcendental desse mesmo mundo que acaba, a busca das condições de uma saída e uma separação pelo sujeito ou povo desse mesmo mundo. Essa saída e separação se dão sempre como um devir outro, imperceptível, minoritário, um devir menor, que o torna capaz de incessantemente recomeçar, como que nos subterrâneos desses fins do mundo, nos interstícios do mundo desertado, para criar um outro, sem fim, até que tudo termine. Obrigada. Já foi. Que bom, eu estou, claro, honradíssimo, feliz, achando o maior barato estar aqui com a Débora e com o Almires, falando com vocês. E eu não sei se todo mundo entende esse português que eu falo. Parece que nós estamos numa situação em que nós recebemos visitantes de outras vizinhanças nossas e de outras falas, de outras línguas. E que bom, boa tarde, sejam bem-vindos. E eu tenho digamos assim, uma conexão, se for com Deleuze, é via Débora, o Eduardo, esses meus amigos que ficam me contagiando com essas ideias deles quando a gente se encontra. Eles passam isso para mim, assim como a gente passa algumas coceiras para eles quando eles ficam andando no mato atrás da gente. Digamos que são novas afetações de mundos que a gente vai inventando e arrumando, criando essas conexões, digamos. Mas gostei muito
das referências ao cinema, porque a minha formação, até muito pouco tempo atrás, era de pouca leitura e de muita experiência. A minha formação foi muito cedo a formação de tentar fazer um outro mundo, mas era um outro mundo nos termos do que era possível pensar o século XX como um lugar onde ainda era possível a velha ideia da revolução. Não a revolução como uma poética, mas a revolução como uma intervenção real no mundo possível. Uma intervenção real no mundo possível, feito por gente que precisava sangrar para fazer essas mudanças. E eu fiz o meu batismo, digamos assim, nessa viagem de mudar o mundo, talvez tenha sido também a minha primeira observação sobre mundos. Porque eu estava em algum mundo, habitando algum mundo, quando eu fui incomodado a ponto de querer mudar aquele mundo que eu estava experimentando. Era um mundo onde o que mais me afetava é isso que nós listamos hoje como as tais das injustiças sociais. Era a pobreza, a segregação, a miséria, o assalto que nós sofríamos às nossas vidas no cotidiano, o impedimento de que maneiras de estar no mundo que nós acreditávamos importante para a nossa experiência se efetivar, e essa maneira de estar no mundo era uma maneira censurada de estar no mundo. A minha referência de mundo, onde a ideia do trabalho, a ideia de todas essas normas que as instituições, digamos assim, do Ocidente foi imprimindo ao ponto de fazer um circuito amplo em torno da Terra inteira, configurando isso que nós chegamos no final do século XX a chamar de humanidade. Essa ideia de uma humanidade, essa ficção incrível, porque é maravilhoso a coisa do cinema e a coisa do real também do Ocidente, é como que mistura ficção e experiência de vida. A vida e a ficção tem hora que elas ficam ao ponto mesmo daquele papo do marciano com o terráqueo, perguntando quem já existiu e quem é só uma imagem do passado. Muitas vezes a minha família, o meu grupo de referência para existir foram identificados como a imagem do passado. Nós já éramos. Então, essa experiência de viver no seu espírito, né, no seu sentido de estar no mundo, que você já era, é uma experiência radical no sentido de entender o que são guerras de mundo. Guerras de mundo não são só narrativas que se confrontam ou narrativas que se alternam, mas na realidade, um tranco brutal onde a subjetividade e a própria experiência da vida, de estar vivo, a possibilidade da reprodução, da cultura, das formas de vida, elas são eliminadas nesses processos de guerras de mundo. As guerras de mundo, elas causam tanto dano e elas eliminam tantas outras possibilidades quanto aquelas guerras que antecederam essa ficção que mostrava os terráqueos caçando um lugar no espaço para ir para Marte ou para qualquer outra possibilidade de mundo, buscando outros mundos. E eu fiquei pensando naquela coisa de como que foi terrível as duas guerras do século XX, mas principalmente a Segunda Guerra Mundial, que foi quando essa coisa da industrialização e esse convencimento do Ocidente de que eles tinham conseguido finalmente alcançar o máximo de virulência,
a máxima capacidade de destruição do planeta e da humanidade, com um cálculo muito oportunista de que era possível, de repente, só acabar com a humanidade, mas deixar essa materialidade do planeta Terra existindo para algum tipo de aproveitamento futuro. Era como se nós pudéssemos, a partir daquela Segunda Guerra Mundial, dispensar essa tal de humanidade e pensar em outros termos o que nós íamos fazer com o que nós achamos que é essa Terra. O que o pensamento ocidental cristalizou até o final do século XX sobre essa Terra que nós vivemos nela como uma coisa. É impressionante como que o pensamento ocidental conseguiu transformar a Terra numa matéria-prima, num recurso natural, disponível, uma espécie assim, de almoxarifado cósmico, onde cada cretino pode saquear o que ele quiser indefinidamente. Pode saquear os oceanos, pode saquear as florestas, as montanhas, eventualmente as pessoas, né? Empacotar essa matéria toda e transformar isso em outras produções, digamos, para atender essa fissura de transformar a nossa vida aqui na Terra numa coisa mais interessante do que simplesmente viver. Os espectros do passado, que continuaram acreditando que viver é o que a gente veio fazer aqui na Terra, atrapalham toda essa construção de um mundo, digamos assim, planejado, de um mundo plástico, um mundo onde os humanos podem finalmente realizar aquele sonho maravilhoso de fazer esse mundo ser a imagem e semelhança desses humanos totalmente transtornados com a sua própria experiência de vida, querendo imprimir no mundo a sua cara. Mas quem são os humanos que querem imprimir no mundo a sua imagem e semelhança? Que humanos são esses? Né? E que exclusividade tem essa parte dos humanos que querem imprimir no planeta a sua própria imagem? É uma piração divina que eles estão experimentando? Eles acreditaram tanto, mas tanto naquela criação que deu origem à sua tradição ocidental, de que eles também podem fazer o que o seu Deus fez, criando gente à sua imagem e semelhança. Eles podem também criar mundos à sua imagem e semelhança. Queria provocar vocês a pensar sobre como que o Ocidente tem uma fixação em plasmar o resto do planeta com a sua visão do mundo. E que a própria narrativa sobre fim de mundo, ela é, de certa maneira, um desejo de o Ocidente continuar imprimindo nas outras mentes um entendimento sobre a nossa experiência, com certas diferenças de cada lugar do planeta, mas com uma coisa em comum. Em algum momento, nós alcançamos a noção de que a gente podia se nomear como os humanos. Os humanos. Essa eleição de nós, os humanos, é tão bacana, né? O Clube dos Humanos. O Clube dos Humanos. O Clube dos Humanos que pisa e esmaga todas as outras existências possíveis. Porque são humanos, afinal de contas, desculpa. E nós justificamos qualquer coisa que os humanos possam fazer com esse organismo que também decidimos que é um planeta, que faz uma viagem junto com outros planetas. Elegemos digamos, uma cosmologia onde o lugar desse nosso planeta é privilegiado na ciranda toda.
é um lugar, por excelência, nossa casa. Esse lugar, por excelência, nossa casa, nós estamos depredando esse lugar de uma maneira ao ponto da gente inviabilizar não o nosso clube dos humanos, mas as outras possibilidades de afetos, de vida, de outros mundos. Essa nossa absoluta capacidade de nos justificar como humanidade aqui na Terra, seja apoiado nas nossas mitologias, nas nossas, digamos, religiões. Está aí o cristianismo plasmando o planeta inteiro, imprime quase que toda a narrativa fortemente influenciada por isso, mesmo por aquelas pessoas que desde o seu bisavô são declaradamente longe de qualquer prática, digamos assim, da religião. Mas aqui na América Latina, por exemplo, todo mundo é católico, e quem não é católico é cristão. Então parece que é o Flamengo e o Flamengo e o Fluminense, lá no Rio. Então, para quem não é do Brasil, fica difícil entender a piada. Mas na América Latina, ou você é Flamengo ou você é Fluminense, ou, sei lá, Botafogo. Mas o que acontece é o seguinte, não tem outro pensamento que forma uma geração inteira de pessoas na América Latina que não seja essa coisa que o cristianismo trouxe para cá, para as Américas, e que imprimiu isso na testa, inclusive, dos índios, dos nativos daqui. Que poucos deles têm possibilidade de pensar sem o terror de ir para o inferno, que, aliás, é o fim de mundo mais prometido e corrente que a gente tem. Né? O fim de mundo mais, assim, tipo, na hora. Né? É o fast food, você não precisa esperar, chega no balcão e pede. Então, essa distribuição ampla, geral e irrestrita de inferno, ela vem junto com uma coleção também de mundos. Né? E quem está fora dessas narrativas? E aqueles que escaparam a essa captura? Aqueles que conseguiram escapar a essa captura do mundo, digamos assim, desse clube dos humanos, onde estão eles? Eles estão circulando em que gradiente? Será que é essa gente que, por geração e geração, viram carvão e viram gente que se consome nos grandes aglomerados da América Latina, que são chamados de favela, conglomerados, aglomerados, tem apelidos incríveis os lugares onde são amontoada a pobreza, nessas regiões periféricas do planeta. Na África, então, as valas comuns de gente que não pensa essas coisas incríveis, elas são tão já plasmadas e tão aceitas que o resto do mundo acha que a África é para isso mesmo. Os africanos que ainda tiverem alguma esperteza, saiam daí. O resto fica sendo uma vala onde o Ocidente vai despejar sua frustração sobre a nossa incapacidade de tornar todos os humanos cada vez mais iguais. Já que não é possível que a gente faça todo mundo ser igual no acesso ao que seria o bem comum da vida, que pelo menos a gente faça todo mundo ser igual naquilo que nós podemos imprimir como dominação, controle e vigilância sobre o jeito de pensar, a maneira de reproduzir mundos ou de criar mundos, e a possibilidade de outros afetos que não sejam aqueles afetos totalmente controlados, estamentados e previsíveis, porque tudo que for fora disso precisa ser reeducado, precisa ser ensinado a como viver de uma maneira, digamos, própria para aquilo que nós estamos preparados, que é o progresso contínuo
e, se possível, um desenvolvimento sustentável das nossas economias regionais. Nós nos rebelamos de vez em quando, fazemos esses rituais de contestação, acendemos algumas fogueiras, mas, na verdade, nós voltamos para um cotidiano onde as nossas instituições estão atoladas até o pescoço no cumprimento da norma, na reprodução constante desse padrão colonialista que não tem coragem de se desfazer da cangalha que nos botaram e que a gente acha que já virou nossa roupa, né? E basta ver, você vê uma imagem de um grupo de pessoas correndo na cumieira de uma serra, em algum lugar da floresta, o satélite e os fotógrafos mostram, de repente eles estão na capa das revistas, mostrando, olha, um último grupo de quase humanos correndo pelados ali naquela floresta. Bom, daqui a 5, 10 anos você vai encontrar essas pessoas vestidas igualzinho eu estou aqui, e quem sabe até com o microfone, falando com vocês sobre guerras de mundo. Por quê? Porque nós temos uma capacidade incrível de nos consumir, de consumir a diferença. Nós deglutimos a diferença até que todo mundo fique igual. Era isso que eu queria falar com vocês, e foi a presença de vocês que me inspirou para fazer essa bravata sobre a civilização. Muito obrigado. Obrigada, Ailton, Débora. Almides, então, passo a palavra. Eu vou pedir licença à mesa para ficar de pé, que eu já estou com frio, já sou meio velhinho. Então, andando, se movimentando, é que nós encontramos o outro. Outro não é o outro. É? Não sabe? Não faz ideia? Baixa pá? Baixa pereju? Pediu porá? Peimê porá? A nossa aproximação não deveria ser pela linguagem? Quando um fala uma língua e o outro fala outra, qual é o entendimento? Qual é o afeto? Como posso te dizer eu te amo? Ou eu não posso? Tem gente que diz que não, porque soa falso. Se nós vamos aproximar dois mundos, o meu e o seu, quais são os nossos princípios? Quais são os nossos pontos de partida? O que você tem a me oferecer e o que eu posso te oferecer? O teu mundo e o meu mundo, nós podemos dizer que é nosso mundo? Ou não? Ou tu prefere ficar no teu mundo? E eu que me dane. Como a nossa condição, o Ayrton brincava com a ideia de ser humano. Eu vou pelo caminho contrário. O que falta em nós é humanidade. Porque se eu encontrar, perdoe, um cabeludo, o que vai ser para mim se eu estivesse vivendo somente nas matas? Para mim, na mata seria uma pinguari. É o animal que me oferece perigo.
E ele vem nas configurações, desculpa a brincadeira, que é o monstro da floresta. E como eu vou me aproximar daquele que é um monstro? Se ele representa o fim do meu mundo, que na mata uma pinguari vai se alimentar da minha bela pessoa, ou da minha não boa pessoa. Então vamos voltar 500 anos, 517 anos atrás. Estou falando do ponto de vista do ser Guarani. Eu não entendo de outro. Eu entendo do meu, um pouquinho. Quando o português chegou para nós, na condição de Guarani, tu não é meu inimigo. Por que eu vou te negar um prato de comida? Porque eu vou te negar um copo de água. Porque eu vou negar o calor da fogueira. Porque eu vou te negar a rede. Porque eu vou te negar um lugar na minha casa. Por quê? E nós, guaranis, oferecemos um prato cheio para a antropologia, a busca pela terra sem males, a partir de Nimuendaju. E essa busca se intensificou, especialmente depois dos anos 1500. O nosso mundo não podia ser perfeito, é verdade. Tínhamos as nossas guerrinhas, mas não era aquela guerra de destruição, era uma guerra de honra. Precisava ter os heróis para contar as histórias, precisava do afeto, do sentimento, da simpatia, do sonho, da imaginação. Ou tu não voa nas asas da tua imaginação? Não tem imaginação? Tu não pensa? Não teve alguém que disse, penso, logo existo? Existimos, pensamos. E por pensar, observamos e sentimos que nós demos o abrigo ao capeta. Que devagarzinho ele veio nos destruindo. A terra que nós estávamos tentando fazer dela um paraíso foi transformado na terra sem males que nós tanto evitávamos. E veio o mal da ganância, veio o mal da varíola, veio o mal da gripe, veio o mal da tuberculose, veio o mal da escravização, veio o mal da destruição, veio o mal do estupro das nossas filhas, das nossas mulheres, veio tanto mal o outro mundo. Talvez até pudéssemos dizer que aqui era o outro lado do paraíso. Quando chegou o agente do mal, com tanto afeto, com tanto carinho, que inicialmente ele pensou que estava chegando no paraíso. Logo depois, esse morador do paraíso, esse Adão e essa Eva, receberam a primeira qualificação de não humanos, não tem alma. Somente em 1537, salvo engano, através de uma canetada do Papa, nós passamos a ter alma. Como se nós precisássemos de que o outro dissesse que nós tínhamos ou não alma. Ao contrário, nós é que poderíamos assinar também um papelzinho dizendo, estou te concedendo humanidade, uma alma. E viemos caminhando ao longo dos séculos. A terra para nós, ela tem o sentido de mãe. É a nossa mãe. E nós sempre procuramos nos pautar pelo bem viver. Ou vocês também não querem? Ou querem viver bem? Decidam-se. Bem viver ou viver bem?
Vocês vão ter famílias, vão ter filhos. O que é que vocês querem para o filho de vocês, o tal do Devi? Não é? Vocês também não querem uma terra sem males para os seus filhos, netos, bisnetos? E ainda ficam jogando nas nossas costas. Olha lá os sonhadores com a terra sem mal. Você não gostaria de uma cidade sem estupro, sem assalto, sem impostos, do jeito que está? Não seria uma boa terra? E nós buscamos isso incessantemente. E nós caminhamos pela floresta fugindo do mal vindo da Europa, vindo pelo Papa, vindo pelos jesuítas, vindo pelos religiosos e vindo pela boca das espingardas, dos canhões, das espadas, dos punhais, dos grilhões, e com a ideia de trabalho, como se nós não trabalhássemos. Tem um bandeirante aí dizendo que os professores trabalham demais e são privilegiados. Está lá no trono do Palácio Real de Brasília, dizendo que professores são privilegiados, ganham demais. Esquecendo-se, por exemplo, que sem professor não tem juiz, não tem promotor, não tem outro professor, não tem tantas outras profissões. Inclusive, sem os professores, nós não estaríamos aqui conversando, afinal de contas. O que é que vocês estão fazendo aqui? Atrás de um tal de Devi. Deve a quem? E nós, enquanto guaranis, continuamos a nossa caminhada e nós buscamos uma qualidade nossa que nós não tínhamos até aquele momento. No geral, para um povo indígena não tem futuro, tem o presente. Por que eu vou me preocupar com o amanhã? A floresta está ali, eu tenho a reserva de peixe, tenho a reserva de caça, tenho a reserva de lenha, tem até uma reserva de inimigo. Para ter uma guerrinha básica, é preciso ter uma guerra. Até porque eu preciso mostrar que eu sou melhor do que ele. Mas quando o europeu chegou, ele trouxe um outro mundo. E esse nosso mundo foi afetado. E vivemos todas essas desgraças que aí estão. E nós, então, enquanto guaranis, já nos convencemos que temos que ter futuro. Quando muita gente diz, mas você não está correndo o risco de perder a sua cultura, a sua língua, isso e aquilo, o tal do nhenhenhen, que também é da nossa língua, é do Guarani, que foi apropriado por vocês. Porque os nossos filhos têm que se reinventar, têm que ressignificar o que está chegando. Quando eu era pequenininho, a minha casa era no meio da floresta. Hoje, que eu cresci um pouquinho, a minha casa está no meio da soja. Não tem caça, não tem pesca, não tem água boa, não tem fruta, não tem remédio. E trazem e vendem a ideia para nós de que esse mal chama-se progresso, chama-se civilização. Quando nós o tempo todo corremos desse mal, de ser afetado, eis que ele chega, e chega de uma forma destruidora, implacável. Basta lembrar o quanto vocês viveram sem água esses dias atrás. Continua derrubando floresta, continua desmatando. A nossa mãe está perdendo os seus cabelos, as árvores, as suas raízes que fazem com que a água chegasse até vocês. Mas quanto poderia valer tudo isso? Tu venderia tua mãe? Quanto vale tua mãe? Não tem preço? Vocês venderiam as suas mães? A senhora é mãe? Ainda não?
Venderia sua mãe? Mas tem gente que vende. Aliás, tem gente que dá de graça. E como fazer, então, com a ideia que o português chegou e foi colocando as divisas? Ó, esse quadradinho é teu. Espera aí, mas eu era dono de tudo isso. Não, o que restou para você é esse, se contenta. Ou é isso ou é morrer. É guerra de mundos, é? É isso? Ou é imposição de mundos? Outro mundo? Ah, mas agora você tem que viver sob os auspícios do progresso. Ah, quer dizer que eu tenho que comer enlatado, envenenado e outras coisas, e deixar de comer uma caça, a pesca, uma água pura, uma fruta da floresta. Eu tenho que, como vocês foram convencidos, a beber água engarrafada. Esqueceram a água do filtro, que é muito mais pura que essa daí. Nos convenceram. Não era isso que o ministro da propaganda do Hitler disse? Conte uma mentira 1000 vezes, na 1001 ela vai ser defendida como uma verdade. E os nossos sentimentos, os nossos afetos, nós estamos afetando ou sendo afetados? Essa ideia de civilização... Tu é civilizado? O que é isso? Não sabe? Eu também não sei. Eu vejo que estão dizendo que é ser civilizado e estar no progresso, acabando com a Terra, com um modo de vida. E nós continuamos, e eu faço questão de continuar sendo sonhador, buscando a Terra sem males. Porque esta Terra, ela era boa, mas ela foi preenchida de mal. Perdoem se estou sendo tão preconceituoso, dizendo e afirmando que quando o europeu trouxe o mal, a terra foi sendo contaminada. Mas como nós vamos então entender e convencer o outro de que esse mal é o que vai pôr fim à nossa terra? Nós, enquanto guaranis, nós não nos preocupávamos com o amanhã, porque nós temos da nossa narrativa. O fim do mundo está aí, ele vai acabar pelo fogo. Quando? Eu não sei. Eu não sei se ele vai acabar amanhã. Então, não tem futuro para mim, tem presente. Se eu tenho que formar família com ela, bora fazer isso hoje. Amanhã a gente pode não estar vivo. Bora aproveitar hoje. Tem caça, matamos aqui uma anta, vamos comer ela inteirinha hoje, com a família toda, a aldeia toda. Porque pode ser que amanhã o mundo seja destruído por fogo. Por que eu vou me preocupar com destruição? Eu quero viver hoje intensamente como se fosse o último. É errado. É errado se nós fôssemos marido e mulher. É errado eu decidir que tenho que dedicar 10 horas do meu dia a você? Ou eu tenho que só chegar e sair? E essas 10 horas inclui tu, possivelmente filhos, mãe, pai. Se nós formos pela questão do sentimento, a quantos vocês já disseram eu te amo? Hoje? A quem tu disse? Parabéns. Isso é raro hoje. Porque nós olhamos para quem está do nosso lado, é uma estranha. Possivelmente não. Porque esse grupinho não se separa. Mas e o banco de trás? Essa nossa propaganda de que, temos que ter uma igualdade. Eu não quero ser igual a ninguém. Eu faço questão de ser diferente. É a diferença que me torna o que eu sou. Agora, se tu quer ser igual a todo mundo, problema teu.
E é isso que vem tentaram nos transformar em brancos. Não, indígena tem que ser branco agora. A partir da Constituição de 88, olha, tu não pode ser mais branco, tu tem que ser índio agora. Vai entender a cabeça dos outros. E aqui faço um agradecimento ao convite, e especialmente a vocês, por estarem aqui ouvindo dois indígenas, que até 2004 eram considerados como relativamente incapazes. E para muita gente boa nesse país, nós ainda continuamos sendo como relativamente incapazes. Pior, incapazes. Nós, segundo eles, nós não temos a capacidade nem a qualificação para estar numa mesa como essa. Ora, é por isso que o mundo lá fora é cheio, e aqui esse espaço também, de teorias. O papel aceita tudo. Mas e a prática? Como nós vamos aproximar os nossos mundos? E aí veio alguém e disse, temos que tolerar. Eu não quero que ninguém me tolere. Eu quero que me respeitem. Respeito sim. Tolerância não. E se nós vamos aproximar os dois mundos? O mundo da aldeia e o vosso mundo. A tua casa e a minha casa. Por onde nós começamos? Diga-me tu. Por onde nós começamos? Quando nós falamos em afetos, é o afeto da aproximação carinhosa ou é afetar no sentido de chegar e dar alguma coisa diferente? Como é que nós podemos, então, fazer com que uma semente nasça entre as pedras e se transforme numa bela flor? Muita gente diz, isso é impossível. Ah, é? Lá no deserto tem a rosa do deserto. Nasce entre as pedras. E como nós vamos fazer isso? Se nós estamos preocupados com o nosso umbigo. Hoje, as terras indígenas são aquelas que representam as áreas mais conservadas. É de lá que ainda está a vida. A nossa mãe ainda não precisa usar peruca. Como acontece aqui nas regiões. A peruca dela é a soja hoje. A soja, o milho, o gado, o capim, a braquiária. Lá ela ainda está com seus cabelos originais. A floresta. E a floresta não é igual. Cada árvore é uma árvore diferente. Assim como cada um de vocês é uma pessoa diferente. A minha provocação vai no sentido de nós pensarmos em quem eu sou hoje, quem eu fui ontem e quem eu quero ser amanhã. E nós vivemos um problema enorme em razão de sempre estarmos sobre o crivo de avaliação do outro. Quando eu ainda, do ponto de vista de muita gente, eu ainda era só um índio a mais, e fazia algum protesto num evento, me diziam, ei, tu não pode falar desse jeito, tu não tem título. Hoje eu tenho título, me dizem, ei, tu não pode falar assim, tu não é mais índio. Como então nós vamos parar para pensar um pouquinho a esse respeito? Como está a terra do teu coração? Ela está árida? Ela está em pedra?
ou ela ainda é uma terra fértil de onde é possível fazer a semente da esperança nascer, crescer, florescer e produzir? E se ela chegar a produzir, lembre-se que quem está do seu lado é alguém que precisa das mesmas coisas que você quer, das mesmas coisas que você busca, das mesmas coisas que você pensa que é bom para você. E a diferença que existe entre nós talvez seja de lugar, talvez seja de momento. A nossa pele é só uma roupa, não significa nada. Mas para boa gente por aí que se dizem bons, isso aqui é o peso da medida. Se nós vamos mudar o mundo ou queremos contribuir com um mundo melhor, então temos que deixar de ver o preço para nos fixarmos somente no valor. Quanto tu vale? A tua pessoa. Como foi construída a tua pessoa? E como tu quer que os teus filhos sejam criados, educados, a construção da pessoa dele? Que ele seja igual ou que ele seja melhor que você? E se você quiser que o seu filho ou sua filha aprenda lições na prática da solidariedade, da reciprocidade e da vida coletiva, manda ele para minha casa, que eu faço questão que eles fiquem com os meus filhos. Eles vão viver isso na prática. E tu pode perguntar para eles quando voltarem o que foi que eles aprenderam. Vamos aproximar os mundos. Se é para ter uma guerra de mundos, a guerra também pode ser feita de abraços, de boas palavras e de bom acolhimento. Muito obrigado. Bom, agradeço a cada um dos convidados pela força de cada fala, cada texto. Obrigada. A gente tem aqui um tempo para abertura para conversa. Pode falar no microfone, por favor? Boa tarde. Queria agradecer a todos da mesa, especialmente ao Almires e ao Ailton, pelas belíssimas palavras e contribuições. Eu fico profundamente afetado, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje. Nós abrimos o evento com uma fala do homem moderno dizendo da sua crise. Assistimos agora a vocês dizendo sobre toda a violência que vocês vêm sofrendo durante esses 500 anos. E fica a pergunta, onde estão o mundo dos negros também, que vieram aqui, que foram retirados da sua terra, Ainda mais numa cidade como Campinas, que foi a última cidade a abolir a escravatura oficialmente, Então, há muitos mundos aí para vir ainda para a academia. E foi bem interessante quando você começou a falar uma língua que parecia ser uma língua nativa e eu não entendi, E foi também apresentado aqui um evento que vai ter em relação a Deleuze no ano que vem, e é um evento internacional feito no nosso país e que, pelo que eu li, deve ser escrito em inglês e vai ser apresentado em inglês sem tradução simultânea. Então eu fico pensando, até quando colonizados? Porque eu quero participar.
Só que eu não sei escrever nem abstract. E aí a questão que eu coloco para a mesa é que também na primeira fala do dia foi apresentado enquanto uma das soluções possíveis para a questão da identidade desse homem moderno seria abolir a questão da política da identidade. Mas o que eu vejo é que, como você muito bem lembrou, quando você disse que a identidade do branco, ela nunca é questionada. E quando ela é questionada por um não branco, tem uma dificuldade ou encontra-se um problema. E eu queria ouvir de vocês qual é o exercício vocês cotidiano da política de identidade de vocês, que me parece também ser um pouco diferente dessa política da identidade do homem branco que quer subjugar a identidade do outro. Então, muito obrigado mais uma vez. Nós tínhamos uma dificuldade enorme nesse sentido da identificação. Não é o que nós dissemos quem nós somos. A preocupação é com o que o outro está dizendo quem nós somos. E nós temos contribuições de antropólogos aí, por exemplo, da década de 50 para cá, que de alguma forma criou aquela ideia quando ele afirmava, todos os antropólogos afirmaram que até o final dos anos 80 não haveria mais índio no Brasil. Outros diziam, os que estão nas periferias de cidade, eles não são mais indígenas, estão descaracterizados. Estão perdendo a sua cultura. Graças a essas afirmações, hoje eu ouço constantemente, mas tu não é mais índio de verdade. Aí eu lhe pergunto de volta, o que é que você entende como índio de verdade? Temos, por exemplo, na universidade, quando os indígenas entram nos cursos de graduação, e quando eu participava de um evento, alguém disse, olha, a universidade se preocupou enormemente com os indígenas, de modo que eles vão passar por um nivelamento. E eu fiquei assim, veio aquela resposta de anta, bruta, na ponta da língua, e eu parei e pensei e disse, não, você está completamente coberto de razão. A universidade tem que se nivelar ao conhecimento indígena, à epistemologia indígena, a epistemologia guarani, a Krenak, ao Kaiowá, ao tucano, ao Tchucarramãe, a outras 305 etnias que existem nesse país, porque é a epistemologia daqui que é a melhor. A nossa nunca foi. E quando tem esse problema da identidade, até bem pouco tempo atrás, nós éramos proibidos de ter o nosso nome étnico. O que valia era o nome de branco. Essa é uma outra questão. Quando nós vamos ser, ou ter, ou demonstrar o pertencimento como Guarani, nenhum dos que questionam a minha identidade que eu estou fazendo alusão, ele em nenhum momento não entende nada sobre religião Guarani, sobre narrativa Guarani, e não fala o Guarani. Como ele quer avaliar a minha identidade? Como ele quer negar a minha identidade? Se eu usei algumas palavras em Guarani perguntando, como vocês estão? Vocês estão bem? Chegaram bem? Estão à vontade? Nenhum de vocês respondeu porque não conhece. E essa é uma outra questão. Nós é que somos obrigados a aprender, de algum modo, a língua oficial, que é o português, que para muitos de nós é a segunda língua. A primeira seria o Guarani. Claro que tem muitas aldeias que a primeira língua é o português.
Mas como fica então o fato de que, quando eu estou aqui desta forma, muitos olham para mim e dizem: ah, mas tu não é índio de verdade. Bom, se muitos de vocês têm descendência portuguesa, espanhola ou outra, eu posso também dizer: mas tu não é mais um espanhol de verdade? Tu não é mais um português de verdade? Porque se assim deveria estar tal e qual um português, tal e qual um espanhol, ou só eu que tenho que me colocar de acordo com as características que você espera que eu tenha? E isso é um problema seríssimo, por conta de que se usa exatamente essas ideias para negar a um determinado povo a terra que ele está reclamando. Porque se eu nego a identidade, todos os outros direitos inerentes à identidade ficam para trás. Então, crio mecanismos para negar a identidade do outro. E como nós fortalecemos essa identidade na aldeia? Desde que quando está sendo formado, ele já vai para os rituais. Já vai aprender, ouvir, cantar, vai ouvir as palavras dos encantamentos, vai ouvir o barulho do umbaracá e vai aprendendo o que é pertencer. E é o pertencer que traz a identidade. Não sei se respondi. Ou só criei mais confusão? Eu entendo eu entendo essa pergunta no sentido mais de como que esses coletivos, não eu particularmente, mas como que esses coletivos que foram alcunhados, né, receberam a alcunha de os índios, eu acho até muito interessante, porque quando nós abrimos essa mesa aqui, eu e o Almir fomos referidos como pensadores, né, indígenas, que é uma generalização absoluta, né, que põe em questão todas as duas coisas, se somos pensadores e essa coisa de indígenas. Índio, eu já disse uma vez, e já foi até publicado, é um equívoco de português. Mas o Oswald de Andrade dizia que era um erro de português no sentido da gramática. E os portugueses, quando chegaram à nossa praia, estava uma baita chuva e eles vestiram os índios, mas que se tivesse um dia de sol, os índios teriam despido o português. Esse poeminha do Oswald chama Erro de Português. Com o tempo e com a circulação que eu fui fazendo no meio dessas outras culturas e tudo, e entendendo o que o Oswald estava dizendo, eu falei, deve haver também um outro momento que é o equívoco do português sobre onde ele chegou, a coisa das viagens. Nós todos sabemos que tem uma história de que Portugal estava procurando uma rota para ir para as Índias. E como eles chegaram aqui na América do Sul, ninguém atualizou a conversa com eles, eles disseram que eles tinham chegado na Índia e aquela gente que eles encontraram na praia passou a ser efetivamente os índios. Então, essa sequência de erros, equívocos, deu nisso, que são, digamos, essa gente que os outros chamam de os índios. Nenhum de nós se chama os índios. É um péssimo apelido que os portugueses puseram na gente e pegou, porque apelido é assim, quanto mais chato é o apelido, mais ele gruda em você.
Essa família de onde eu me origino, que são os Krenak, que já é um apelido menos, digamos, distante, com mais um pouco de proximidade, ele atribui algum sentido a isso que nós estamos chamando de identidade. Mas essa gente que é chamada de Krenak, eles se chamam também de outras maneiras. Nós nos chamamos, na nossa conversa entre iguais, nós nos chamamos de Burum. E é a maior simplicidade, porque esses Burum é exatamente gente. Nós somos gente. Então seria como nós nos encontrarmos aqui, e você me pergunta, e aí, quem é você? Eu sou gente. E essa natural constatação de que somos gente, eu acho que ela cria uma coisa de identidade reflexiva, que permite que eu reconheça em você gente e você me reconhece gente. Isso pacifica, de certa maneira, os nossos possíveis encontros. Não esvazia o conflito que está na base dos desencontros históricos que a gente já teve e que resultou, inclusive, nesses apelidos todos. Eu não tenho, talvez pela fricção constante que eu mantenho com outras culturas e com outros povos, eu não tenho dificuldade com relação a essa coisa da identidade. Não tenho esse problema. Digamos que eu já quebrei o pau há muito tempo com esse assunto para que ele não me incomode mais, né? Eu me relaciono com qualquer outra pessoa, de qualquer outro lugar, sempre com uma possibilidade de estar entre gente, né? Entre gente, é gente. E os Krenak que sobreviveram a uma peneira grave, que quase nos extinguiu, virou o século XX com uma convicção de que nós constituímos um sistema de gente com todas as outras humanidades e que o risco do nosso desaparecimento desse complexo sistema de gente já passou. É mais ou menos como se a gente pudesse celebrar com essa coisa do antropoceno o fim, não da nossa separação, mas o fim da possibilidade da gente se separar, você entendeu? Quer dizer, se tiver um apocalipse, estamos todos dentro. Então esse é que é o barato. Ninguém aqui vai acabar sozinho. E como eu sempre fui um ativista dessa coisa dos direitos transhumanos e subhumanos e também humanos, e os direitos civis e os direitos de cidadania, e alguns de vocês sabem que, como ativista desses direitos, eu participei da luta política no Brasil a ponto de defender no Congresso, nesse tipo de política que nós temos no nosso país, disputar ali dentro daquele debate político esses princípios que estão na nossa Constituição. O capítulo dos índios na Constituição brasileira, eu poderia dizer que eu ajudei a escrever ele. Isso tem um certo sentido, assim, de integrar um tipo de experiência de cidadania que me faz refletir sobre a coisa da identidade em outros termos também. Mas eu acho que ali no final da década de 80, quando o Almires lembrou que, na perspectiva do Estado brasileiro, a gente podia simplesmente desaparecer, porque fazia parte do projeto colonial, desaparecer com a gente fisicamente. Como a gente não desapareceu, ali no final da década de 80, num debate político, eu afirmei o seguinte, que eu achava que a gente tinha ultrapassado a linha vermelha, que a gente já ultrapassou a linha vermelha, e que não tinha mais a possibilidade de desaparecer com um coletivo desse, com esses grupos chamados índios, sem dar um escarcéu enorme, um escândalo enorme,
que eles perderam a última chance de acabar com a gente no final do século XX, e que agora eles estavam irremediavelmente acompanhados desses índios. Então, nós somos a praga que vai acompanhar o resto da humanidade enquanto ela existir, vocês entenderam? E isso é muito legal, né? Era o Raul Seixas que dizia, né? Eu sou a sopa, eu sou a mosca que caiu na sua sopa. Então, civilizados, arrependei-vos. Posso falar? Nyande Carujo, Pavei, Che Paramiri. E lamento não ter mais vocabulário para fazer essa pergunta em Guarani Mibiá, que é as poucas palavras que eu conheço. É uma honra estar aqui com vocês. E eu sou lá de Florianópolis, estou em contato com os Guarani Mibiá. E assim como os Kaiowá e muitas das outras etnias estão aí sofrendo diariamente todo esse processo da entrada do mal. E a gente tem que sempre estar relembrando isso para conseguir ver um futuro, né? Então, recentemente, a terra Itati, conhecida lá como Morro dos Cavalos, foi atacada e tem sido atacada assim, quase que semanalmente. A mãe da cacica Querechu foi atacada por facadas, teve uma mão decepada e está em coma ainda até hoje. E em Florianópolis estão acontecendo vários protestos para tentar amenizar essa devastação, né? Esse genocídio. Só trazer assim um pouco o quão importante que é esse lugar que vocês estão aí hoje e esse lugar esse espaço para realmente trazer a consciência da terra, da mata, do nosso Nhenhe, que eu acho que foi esquecido. E aí é aí que vem a minha pergunta, assim, a minha colocação para que talvez vocês possam falar um pouco sobre isso. Eu tenho uma amiga graduanda de Ciências Sociais, Paritintins, a Laura, na UFSC, e um dia ela me disse assim, o que mais assim eu tenho um pouco até de dó de vocês, uma pena dos brancos, porque é uma busca incessante para entender quem vocês são. Vocês entram na universidade para saber se vocês vão conseguir ser alguém no mundo. E eu, desde que eu me conheço, desde que eu me lembro que eu estava viva, eu já sabia quem eu era. Eu já sabia quem era meu povo, eu já me encontrava dentro da minha aldeia, sabia o que eu precisava fazer, quem eram meus pais, quem eram os meus parentes e como me comportar diante daquele mundo, né? Então, eu não vim aqui para a universidade para descobrir quem eu sou, eu já sei quem eu sou. Eu vim aqui com outros propósitos de vida, para ter um conhecimento a mais. E então eu queria saber assim a visão de vocês em relação a isso, a esse afastamento, porque o branco, né, inclusive esse europeu que trouxe mal, ele teve um indígena lá, né? Teve um que antecedeu, sempre teve essa gente da terra que se conhecia e sabia quem você era e que sabia que a gente estava aqui era para viver, não para plasmar esse mundo humano. E será que é nesse lugar do desconhecer-se a si mesmo que a gente não consegue enxergar o outro, encontrar o outro? Desde o meu batismo com os Guarani, que me falaram que meu nome era Paramiri, eu comecei a tentar entender isso, e eles falaram, se tu quer entender o seu Nhenhe,
busca esse nome. Então, como é isso? A gente... você disse, né, que foram proibidos de colocar esse nome. É quase uma tentativa de anulação do próprio espírito, do próprio ser, né? Sabendo que essa é só uma roupa. Então, assim, é isso. Como que vocês entendem isso? Obrigada. Água de EVT. Nós temos aqui nesse momento um problema de branco. Problema de tempo. Que tu bem sabes que na aldeia o tempo é tempo. Tempo de falar, tempo de escutar, tempo de acender a fogueira, tempo de ir lá comer, tempo de voltar à conversa. O nome. Qual é o seu nome, por gentileza? Ellen. E o seu? Rafaela. O que significa Rafaela? Olha, é alguma ligação com o anjo da cura. O que significa Ellen? De quê? Mas o que isso diz respeito à sua pessoa? O que isso diz respeito à sua pessoa? Quando passamos pelo ritual do batismo, recebemos um nome que ele diz muito de nós. Se lá a primeira terra, ela tem 4 aldeias de pedra, e nessas aldeias de pedra estão os significados do mundo, eu vou pertencer a uma delas. E quando eu recebo um nome daquela parcialidade, daquela aldeia, eu sei quem eu sou. E desde pequenininho, nós temos a educação. Quando se trata da educação tradicional, que tu deve ter visto isso por lá, a nossa educação perpassa por 3 pilares. A primeira delas é a educação do espírito. A segunda é a educação da alma. E a terceira é a educação do corpo. Quando você completa esse ciclo, não tem como você não saber quem você é, qual o teu lugar no mundo, o que você está fazendo aqui, aonde os seus pés podem te levar e aonde possivelmente você vai chegar. Não importa se você está paramentado ou se você está simplesmente disfarçado de branco. É possível que muitos estejam com cocar, colar e outros, mas não tenha nada de indígena. Ele só tem o fenótipo, mas ele não tem o pertencimento, ele não tem o espírito, ele não tem a alma, ele só tem o corpo. Mas é possível também o contrário. Muitos de vocês, com esse fenótipo europeu, mas têm um espírito e uma alma, seja de Guarani, seja de Krenak, seja de Kaiowá, seja de Mbuá. E é isso que talvez a razão pela qual te colocaram o nome de Pequeno Mar. O mar é mistério. Tu vê o que está por cima, mas o que está por baixo? E tem uma força tremenda. Então, se nós formos olhar para essa questão, muitas das vezes, e isso aconteceu comigo, em uma rua movimentada, a pessoa chegar toda feliz da vida, olha como eu estou feliz hoje, finalmente eu vi um índio, mas eu quero ver um índio pelado. Pois não, minha senhora, espera aí que eu já arranco tudo. Ora, qual é o interesse? O tal do índio é pelado. Aí voltamos à ideia da identidade. Mas quando se trata de ser o pequeno mar,
e entre ser índio, pelado. Tem uma distância enorme. Quando nós vamos falar então dessa coisa de que significa um nome, a primeira coisa é que eu sei para qual aldeia de pedra eu vou. E a segunda é como deve ser o meu comportamento aqui. E nós vamos para a universidade essencialmente para nos especializarmos em branco. Para saber o que vocês pensam, como vocês poderão agir em relação a nós e descobrir entre vocês aqueles que têm alma e espírito de indígena para nos auxiliar na nossa luta. São poucos, muito poucos. Entre outras coisas, nós fazemos isso, essa identificação. Quando os antropólogos iam para aldeias, eles identificavam os amigos que poderiam auxiliar na escrita da dissertação ou da tese. Nós fazemos a mesma coisa aqui. Identificamos quem pode nos auxiliar a formatar o caminho de luta. É uma identidade também. E assim sendo, a universidade, a partir do momento que nós entramos aqui, que não foi nada dado de graça, foi todo o resultado de uma luta, a partir do momento que nós entramos aqui, gostaríamos imensamente de usar o nosso nome étnico. Ele tem significado para nós. Ele soa como uma melodia. Mas se me chamam de Ramon, de Pedro, de João, de José, não sei o que significa José, nem Pedro, nem João, nem Maria. Mas se utilizar um nome étnico, eu sei. E sei como tratá-lo. Então, talvez por aí passe essa questão, que também ter um nome étnico é dizer quem eu sou. Se ela não diz quem você é, eu vou ficar sem saber como lhe atribuir valor. Em termos, é isso. De Carúdio.